Olá, estamos de volta com o livro Chandramukha Swami, Vivendo e Aprendendo com Prabhupada, as Sutras do Amor de Bhakti, o amor de Deus, o amor para Deus. Chandramukha Swami é o mestre guru da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, de Krishna, é meu mestre espiritual. E estamos falando exatamente aqui como sair e transcender a matéria, como sair deste condicionamento. E a melhor maneira para que a gente possa começar a progredir nesse caminho, no caminho de Bhakti, no caminho da devoção a Deus, é procurar entender que este momento agora é um momento super especial, porque agora que estamos na forma humana de vida, porque existem vários tipos de formas. Formas humanas, formas animais, formas vegetais, formas minerais. E todas essas formas, elas estão recheadas da energia de Deus, da energia de Brahman, a energia da alma, chamada de Brahman na filosofia védica. Então, quando a gente vê a alma dentro de um corpo, a gente vê Deus neste corpo. E a gente não só vê Deus em um corpo humano, mas a gente vê Deus em tudo e em todos que tem a criação, que tem a assinatura de Deus na criação deste mundo material. Especificamente falando desse mundo material, porque nós estamos nele agora como uma alma. Eu sou uma alma em um corpo material. Então, nessa forma humana de vida, vamos buscar os ensinamentos do yoga, buscar os ensinamentos de como a gente pode se unir a Deus através do yoga. E aí, nesse processo, a gente tem que buscar descobrir e reverenciar a nossa real e espiritual natureza de todas as coisas. Nossa, porque eu digo de todos. Como diz aqui, indagar sobre o Brahman, sobre a natureza real e espiritual de todas as coisas. Então, esse é o primeiro passo para a transcendência da vida material. E aí a gente está neste movimento de entendimento de quem eu sou, como me relacionar com Deus. Então eu vou alcançando essa plataforma de entendimento, essa plataforma de conhecimento transcendental que transcende a matéria. E eu vou entendendo que a partir do momento que eu sou uma alma, que eu me entendo como alma e não como corpo, eu vou buscar a minha devoção para Deus e por Deus. Por quê? Porque eu preciso sair desta contaminação material que contamina meus olhos, que contamina meus ouvidos, que contamina a minha fala, que contamina a minha visão, que contamina o meu paladar, que contamina os meus sentidos, os principais sentidos, fora os outros secundários que Deus criou, porque o corpo foi criado por Deus e os sentidos estão dentro desse corpo material. Então não existe nada que não tenha sido criado por Deus. Nós é que estamos na ignorância achando que nós somos o controlador de todas as coisas. Então, por esse motivo, devemos nos libertar da influência dessa ignorância material. E aí, quando a alma começa a se libertar dessa ignorância, quando o eu inferior, que é o corpo, passa a entender que eu não sou o corpo, eu sou uma alma, então eu vou para a plataforma do eu superior, que é a alma, o Atma, em busca do eu supremo, que é Paramatma, a grande alma, o supremo, o Criador. E assim, quando eu vou entendendo minha verdadeira e plena natureza de alma, em busca de Deus, eu vou buscar Bhakti. Bhakti é a devoção a Deus. E por que a gente não consegue entender isso? E por que a gente não transcende todas essas e transcende esta barreira?
porque estamos presos a desejos materiais e precisamos nos purificar, nos limpar, limpar a mente, limpar o coração, limpar as atitudes desses desejos materiais. E quando a gente começa esse processo de purificação, aí vai vir a verdadeira devoção. Assim diz o meu mestre espiritual, que ele é o autor deste livro, sobre Srila Prabhupada, que é o nosso mestre maior da consciência de Deus, onde ele ensina Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Aqui se explica que a pessoa que consegue atingir a plataforma espiritual de entendimento, que é Brahman, que é uma alma, se torna jovial e não deseja ou se lamenta ou vai agir sempre de maneira e vai agir e age sempre de maneira equilibrada. Desculpem. Por quê? Porque quando a gente está preso aos desejos materiais, a gente se desequilibra mentalmente, emocionalmente, a gente joga doenças no nosso corpo físico. E aí, quando a gente percebe, com os olhos espirituais, a gente percebe que nós não somos este corpo, nós vamos transcendendo e nós vamos percebendo tudo isso com a visão mais profunda e adquirindo uma inteligência mais superior, que ela é chamada de Brahma Bhuta. Brahma Bhuta na filosofia védica. Então a gente vai parar de separar as coisas e dizer eu sou mulher, eu sou branca, eu sou preto, eu sou índio, eu sou gay, eu sou transgênero. A gente não é nada. O que define tudo isso, esses rótulos, é apenas o condicionamento material da nossa visão materialista de que nós somos um corpo. Então, nós vamos saindo desses conceitos separatistas e entendendo que existe, claro que ele diz aqui, obviamente, sabemos que materialmente falando, existe uma distinção entre as espécies, mas também reconhecemos que todos são almas espirituais de qualidade idêntica. Então, eu tenho um gatinho, chama-se Natan. Eu e Natan, nós somos iguais, porque nós somos almas, só que nossos corpos, eu sou uma alma um pouquinho mais elevada, porque eu nasci no corpo material, feminino, branquinha, etc e tal, e o gatinho que está aqui perto de mim, ele nasceu uma alma no corpo de gato. E o que é que isso tem a ver? Evolução. A gente precisa evoluir. E a gente começa a evoluir do menor para o maior, até transcender essa natureza material, essa natureza de corpo humano. Então, aqui a gente pode ver que quando a gente procura sair desse estágio de liberação e ter a liberdade do entendimento que eu sou uma alma Brahman e que eu, nesse estágio, eu posso entender a vida de outras maneiras. E com isso eu posso praticar a minha devoção, eu posso praticar minha devoção em direção a Deus, Bhakti Yoga pura, livre dos condicionamentos e inebriamentos da matéria. E buscando esse estágio que chama-se estágio de liberação transcendental. E por que a gente precisa se libertar desta matéria? Por que a gente precisa praticar Bhakti Yoga? A gente não precisa, a gente precisa entender que a gente só vai se unir a Deus em Bhakti Yoga, na Yoga da Devoção. E para que a gente se una a Deus em Yoga da Devoção, a gente precisa se libertar dessa matéria e praticar e ter sadhanas espirituais diárias, dormir cedo, acordar cedo, se tornar vegetariano, porque é um processo de não violência, porque quando a gente come animalzinhos, a gente está matando o corpo de uma alma que está naquele animalzinho, dentro desta filosofia védica, dentro dessa leitura que nós estamos falando de que todos são almas em corpos diferenciados. E a partir desse momento, desse movimento de consciência maior, nós vamos aumentando e alargando esse mundo devocional para se libertar das coisas materiais, de coisas capazes de se libertar ao menos de coisas básicas, ou seja, dos mais fortes enredamentos. A entrega espiritual é um processo cheio de detalhes,
onde tudo acontece gradualmente. Dizer que a liberação também ocorre de maneira gradual. Por quê? Porque a gente não vai se libertar e se liberar desse ciclo aqui de nascimentos e mortes em corpos materiais de uma hora para outra, porque a gente precisa de Brahma Bhutar, a gente precisa da inteligência espiritual para esse entendimento, porque a gente nem entende que a gente é uma alma. A gente acha que é um corpo, que é as coisas materiais. Então a gente tem que se purificar através de sadhanas, de práticas espirituais, para atingir esse estágio de liberação através do conhecimento transcendental, adquirindo inteligência espiritual chamada de Brahma Bhutar, o estágio espiritual onde existe verdadeira felicidade. E aí seremos capazes de praticar a devoção a Deus como ela é, de forma alegre e jovial. E se sentir santosha, sentir uma alegria em você, um êxtase que você às vezes não sabe nem explicar, mas ele está dentro de você. Então, nesse processo, a gente vai se libertando das coisas mais grosseiras, dos nossos obstáculos maiores, vai se desvencilhando dos maus hábitos e ficando mais livre para praticar a verdadeira vida espiritual ou consciência de Deus, consciência de Krishna. Uma pessoa jovial é cheia de energia e na prática é isso que realmente acontece quando alguém canta sinceramente o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vai limpando nossa mente, vai limpando nosso coração. E a gente vai, se purificando. E aí a mente da gente vai ficando mais... É como um espelho que está embaçado. E aí você vai lá com um panozinho, limpando esse espelho, para que a gente possa entender Deus, fazer práticas espirituais. Isso dia após dia. Não é um dia assim, 8, não. É hoje, amanhã e depois. Ser perseverante nas práticas espirituais, conhecendo a história sobre Deus, conhecendo sobre Krishna, lendo os passatempos de Krishna, entendendo a natureza maravilhosa de Deus. E aí a gente vai se enchendo de energia. E essa energia, ela não é material, é uma energia espiritual. E aí praticamos Bhakti Yoga e precisamos nos encher dessa energia espiritual através da devoção a Deus, dia após dia. Podemos praticar atividades mundanas, valendo-nos da energia material, mas no que se refere às práticas devocionais, só as executaremos quando obtivermos energia espiritual. Porque a gente se sente cansado, a gente se sente exausto, a gente se sente, sabe? E vem as doenças, e vem os problemas, e vem as dívidas, e vem os boletos bancários, e a gente vai, se afogando nesse oceano de condicionamentos. Mas aí, com o conhecimento transcendental, é como se fosse, como é jogado uma âncora, e a gente agarra essa âncora e traz essa âncora para a nossa vida, para a gente direcionar este nosso barco da nossa vida. E este barco, ele pode nos levar a uma plataforma maior, onde a gente vai ter essa pureza, onde a gente vai praticar essas qualidades devocionais, essas qualidades divinas, onde a gente pode entender o que é que significa o mantra Hare Krishna. Então, tudo isso é explicado como a condição para transcender esta vida material e buscar essa satisfação em Deus, essa satisfação de dar prazer a Deus em Bhakti Yoga e Yoga da devoção. Quem aspira a entrar no mundo da devoção a Deus deve sempre cantar o mantra Hare Krishna, pois o mantra Hare Krishna cumpre este papel. Por exemplo, aqui é explicado pelo meu mestre espiritual, a palavra Hare é originalmente Hara e significa energia espiritual. Então, quando você canta Hare Krishna, você está chamando essa energia espiritual para a sua vida. Então, essa energia espiritual que chama-se Hare significa Hara, energia espiritual transcendental. Venha, por favor, por misericórdia, até mim, para me ajudar a evoluir, para expandir a minha consciência. Então, é uma invocação. Então, cantar Hare é invocar a energia espiritual e divina de Deus. E Jesus já diz
Pai nosso que estás nos céus, santificado sejam os vossos nomes. Os nomes de Deus devem ser cantados. E o Pai Nosso deve ser feito com esta oração, com essa dignidade de devoção a Deus. E o mantra Hare Krishna, ele serve para limpar a mente que está desequilibrada com N pensamentos, limpar o nosso coração que está cheio de impurezas. Então, nesse momento, recarregamos nossa bateria com o mantra Hare Krishna e é como, ele cita aqui o exemplo, é como colocar o plug da nossa consciência na tomada transcendental, onde podemos nos preencher da energia divina. Então, quando cantamos o mantra Hare Krishna, às vezes eu falo para algumas pessoas, coloca o mantra Hare Krishna para tocar na sua caixinha, coloca o mantra Hare Krishna para tocar no seu carro quando você está indo para o trabalho. Às vezes converso com uma amiga minha, ela está com problema, coloca o mantra Hare Krishna e às vezes as pessoas não entendem. Acha que é como se eu estivesse insistindo com elas. E de certa forma é uma insistência benéfica, porque o mantra Hare Krishna modificou minha vida de vários sentidos, de várias formas. E eu hoje sou uma pessoa uma alma neste corpo mais feliz, mais pacífica e buscando a bondade, que é o estilo de vida que mais se aproxima da bondade divina. Então, quando a gente canta Hare Krishna, a gente está chamando essa energia espiritual e a gente está invocando essa energia espiritual e divina de Deus para limpar a nossa mente, para limpar o nosso coração, para limpar as nossas atitudes. E aí a nossa consciência vai se expandindo, e aí nós vamos transcendendo toda essa materialidade, e nós vamos nos preenchendo de energia divina. Então, cantar o mantra Hare Krishna é como cantarmos Hare Krishna, e cantamos também Hare Rama, porque Hare Krishna, Hare Rama são os nomes de Deus dentro da filosofia védica. E mantra significa controle da mente. Mantra. Man significa manas, mente, e tra, controle. Então, estamos fazendo um benefício para nós, estamos praticando uma terapia transcendental. E para trazer essa energia espiritual para a nossa consciência, devemos nos aproximar do prazer transcendental, que é o Rama. Então, Hare Krishna, Hare, energia espiritual transcendental, venha até mim e traga esse prazer transcendental para purificar a minha vida dessas impurezas materiais. E aí sim, você cantando todos os dias, você vai desenrolando esse processo na sua vida. Mas você precisa praticar. Só vai saber se você praticar, se você escutar, se você permanecer ouvindo, se você permanecer cantando. Então, esse prazer só pode ser experimentado quando a gente faz esse serviço amoroso para Deus. Quando a gente dedica esse serviço amoroso para Deus e, ao mesmo tempo, a gente invoca essa energia espiritual divina de Deus e a gente traz para nós esse prazer transcendental, que só a experiência vai provar para você que esta leitura, a condição transcendental de vida, cantando o mantra Hare Krishna, vai purificar a sua vida e vai fazer com que você se sinta jovial, alegre e sinta essa devoção por Deus, pensando em Deus e nunca esquecendo dele. Porque Deus nunca esquece da gente. Nós é que esquecemos de Deus. E por esquecer dele, nós caímos neste mundo material e ficamos apegados à matéria, achando que vai ser a solução da nossa felicidade. Com gratidão, eu encerro mais um dia do livro Vivendo e Aprendendo com o nosso mestre e guru, professor Srila Prabhupada, do meu mestre espiritual particular, Chandramukha Swami. Gratidão.